Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à minha clínica. Eu sou a Paula e hoje eu vou falar como eu aprendi a confiar mais em mim. Bom, a primeira coisa que vem na minha memória foi praticar esportes. Corrida, eu fazia clube de corrida, comecei a correr e fazia academia. Esse meu comprometimento comigo mesma fez com que a minha autoestima, o meu autoconhecimento ficasse mais nítido pra mim, sabe? A corrida, ela precisa de muita persistência, foco, uma rotina com alimentação, sono, treinos, e nisso, esse comprometimento faz com que... E assim, na hora que você tá correndo, você tem que trabalhar muito a mente. O tempo todo. Não posso parar, porque o corpo quer parar. E aí você vai trabalhando a sua mente, e isso vai dando persistência para outras áreas da vida. Isso refletiu em diversas coisas na minha vida, depois que eu comecei a correr. Essa foi a primeira prática que eu acho que me ajudou muito na minha autoestima, a confiar mais em mim, né? No meu propósito, no meu objetivo, porque me fazia bem, né? E isso comecei em 2015, que ali a minha vida foi melhorando muito, minha confiança em mim e também, gente, fazer metas que sejam alcançáveis, sabe? Então, com essas metas que eu tinha, meta na corrida, metas na vida de alcançar alguma coisa. Por exemplo, eu tinha o objetivo de tirar um passaporte. Eu sempre quis ter. Eu não tinha viagem para fora do país. Tipo assim, eu não fiquei esperando ter uma viagem para tirar um passaporte, por exemplo. Então, eu fui lá, eu trabalhei, eu juntei o dinheiro, tirei meu passaporte sem pretensão nenhuma. Aí nisso, no ano seguinte, eu viajei pra fora, porque eu já tinha o passaporte. E pra onde eu fui não precisava de visto. Então, assim, são metas que nós vamos colocando que faz com que a gente confie mais na gente. Porque com o objetivo, com uma meta estabelecida, a gente consegue ter um foco, né? Reconhecer as nossas virtudes, gente. Temos que reconhecer o que eu faço de bom, o que eu tenho habilidade em fazer, o que eu faço muito bem que as outras pessoas têm mais dificuldade de fazer, o que eu gosto de fazer que eu faço assim super tranquila e nem vejo. Quais são essas minhas virtudes também na vida? Eu olho para as pessoas, eu olho para os meus sentimentos, temos que se perguntar, sabe? Eu tô me enxergando? Eu tô me olhando? O que tá doendo em mim? Eu tô olhando os meus sentimentos? As minhas sensações, as minhas emoções? O que eu quero chegar com isso? Terapia. Muita terapia. Faço terapia desde 2016. Eu fiz em 2011, 2012, aí parei alguns anos. Aí 2016 até hoje, sem parar, quase sem parar. Eu só fiquei um períodozinho sem, que foi ali na pandemia. Mas a terapia, a psicoterapia, ter um acompanhamento com psicólogo, psicóloga, eu acredito que é um dos principais passos para o autoconhecimento e a autoconfiança. Assim, eu super indico. Ser gentil comigo mesma, gente, é uma coisa que eu trabalho todos os dias. Não ficar me punindo, não ficar me culpando. Coloquei várias metas no dia, não consegui alcançá-las. Vamos se tratar com carinho, né? Não consegui, mas amanhã eu vou conseguir. Não deixar de fazer, né? Essa é uma coisa muito importante. Mas se eu não dei conta, também ser gentil comigo, me abraçar, me acolher, entender que eu sou ser humano, entender que aquele dia foi um dia que não deu pra eu fazer, entender isso, sabe? Que eu sempre fui uma pessoa de me cobrar demais. Isso é complicado, porque gera muita ansiedade, várias coisas, né, gente?
Então esse é um aspecto que faz toda a diferença. Outra coisa que me ajudou muito na minha autoconfiança foi a espiritualidade. A espiritualidade, ela me ajudou a entender mais ainda que tudo é no seu tempo. Que não adianta muitas vezes, que a vida não tá no nosso controle. Mas a gente pode ir em busca dos nossos objetivos, nossos sonhos e não desistir. Só que ter esse feeling, essa percepção é ser gentil, sabe? É se tratar com carinho, se tratar com amor. E entender que se a gente não se tratar com amor, como é que as pessoas vão tratar a gente com amor, né? Então, se amar a gente como a gente é, evitar comparações. Quando a gente para de se comparar, a gente aprende a se amar mais. Uma coisa que eu acho que é muito importante, gente, é estabelecer. Quando eu estabeleço metas, e metas que são alcançáveis, né? Eu tento sempre me comprometer com elas, sabe? Eu coloquei aqui as minhas metas pro meu trabalho, dos vídeos aqui no YouTube. Então eu procuro cumpri-las, porque isso é estar comprometida comigo mesma, com os meus sonhos, com os meus objetivos. E a gente é surpreendido, porque daí depois você faz com mais leveza, sabe? Eu aprendi a fazer as coisas com mais leveza, não me cobrar mais tanto. Esse final de semana, por exemplo, eu pintei meu cabelo. Eu fiz uma mega hidratação no cabelo. E aí fazia um tempo já que eu não... tem uma manchinha branca aqui. Que eu não, assim... fazia um spa, sabe? Aí eu pintei meu cabelo, eu hidratei. Não sei, alguma manchinha aqui de maquiagem. Hidratei o cabelo, eu fiz as minhas unhas, eu hidratei todo o meu corpo, eu esfoliei meu corpo, eu coloquei aquelas máscaras na pele, eu arrumei algumas coisas no meu quarto que eu queria, mas tudo no meu tempo, sabe? Com tranquilidade, e fui fazendo, eu coloquei uma música animada, e fazer do nosso jeito, mas fazer, sabe? Se comprometer com o que a gente quer pra vida. De pouquinho em pouquinho, mas fazer, não deixar de lado, porque quando você deixa as coisas de lado, você se abandona, e esse não é o objetivo na vida, sabe? Então, exercício físico, mediunidade, espiritualidade, terapia, o autoconhecimento, se amar, se cuidar e ser gentil com a gente mesmo, é ter mais autoconfiança, é aprender a confiar mais em si. Esses foram alguns temas que eu achei importante falar aqui pra vocês, que me ajudaram na autoconfiança. Eu espero que ajude você também a ter mais, assim, essa clareza de si mesmo, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e lembre-se sempre, o amor cura, hein? Tchau!